Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre finanças com Python. Vamos abordar nesse vídeo mais especificamente o assunto juros simples e juros compostos. Bom, antes da gente ir para o Python, vamos ver algumas definições importantes em finanças, matemática financeira, para entender melhor o que a gente está fazendo. Primeiramente, uma definição para o que é o juro, um termo bastante comum que a gente ouve todos os dias. Então, o que é o juro? Juro é uma remuneração ou um custo do dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, é uma compensação na forma de dinheiro financeira que uma pessoa, um banco, ou alguém que faz um empréstimo, o governo, por exemplo, recebe ou paga pelo uso do capital, do dinheiro ao longo de um período. E o juro é extremamente importante em diversos tipos de transações financeiras. Então, quando você faz um investimento, um empréstimo, um financiamento, você paga ou recebe juro. E quanto de juro a gente paga ou recebe? Isso vai depender da taxa de juros que vai ser aplicada. Uma taxa de juros é a porcentagem, o valor percentual que vai ser usado para calcular o montante de juros, a quantidade total de juros que vai ser adicionado ou retirado de um valor principal depois de um certo período de tempo. E existem dois tipos principais de fórmula de cálculo de taxa de juros. A taxa de juros ela pode ser nominal ou ela pode ser efetiva. A nominal é uma taxa de juros que é declarada no contrato ou no acordo financeiro, não levando em consideração a frequência da composição dos juros. Já uma taxa de juros efetiva, também chamada de real, reflete a taxa de juros real, considerando a frequência com a qual os juros são compostos durante um certo período e levando em conta a capitalização dos juros ao longo do tempo. A gente vai ver em outro momento, em outra aula, como a gente pode calcular juros nominal, juros efetivo e transformar de um para outro. Nosso objetivo aqui é falar especificamente sobre os regimes de capitalização. Então, o que são os regimes de capitalização? São as diferentes formas como os juros são calculados e acumulados ao longo do tempo. A palavra capitalização significa simplesmente o processo pelo qual um valor inicial que você tomou emprestado ou investiu, que a gente chama de capital, vai crescer ao longo do tempo devido à adição de juros. E existem dois tipos ou dois regimes principais de capitalização: os juros simples e os juros compostos. O que são os juros simples? Os juros simples são juros que são calculados apenas sobre o valor inicial da sua aplicação, do seu empréstimo ao longo do tempo, ou seja, aplicado somente ao montante original, e aí você vai ter um crescimento linear da quantidade total a ser pago ou recebida depois de um certo tempo. Suponha que você emprestou R$100 a uma taxa de juros simples de 5% ao ano. Após o primeiro ano, você vai receber R$5 de juros, que são 5% de 100. Então você passa a ter R$105. No segundo ano, você recebe mais R$5, que são 5% em cima dos mesmos 100 lá do início. E aí você passa a ter R$110. Depois, você recebe no próximo ano mais R$5 de novo, 5% em cima do montante original, do nosso capital inicial original. E aí você acumula 115 e assim por diante. Veja que o acúmulo do capital se dá de forma linear e o valor do juro é sempre constante, baseado no valor inicial. Ou seja, os ganhos permanecem constantes ao longo do tempo. Como é que a gente calcula juros simples? Existem fórmulas comuns para a gente calcular. Juros simples é calculado basicamente como C, capital inicial, também chamado de valor presente, multiplicado por I, taxa de juros, vezes N, número de períodos ou tempo. E o montante final, ou seja, a quantidade total de dinheiro no final do investimento ou do empréstimo, vai ser simplesmente o capital inicial mais os juros que foram obtidos ou acumulados. E a gente pode juntar essas duas formulinhas numa só e temos que montante final, também chamado de valor no futuro, é o capital inicial ou valor no presente que multiplica 1 mais I vezes N, 1 mais a taxa de juros vezes N. Então, com essa formulazinha, a gente vai criar daqui a pouquinho um script em Python para fazer um cálculo de juros simples. Mas antes, o que são os juros compostos? Os juros compostos são calculados sobre o principal, valor principal inicial, e também sobre os juros acumulados. Então, você recebeu um juro, esse juro ele compõe um novo principal inicial, e aí os próximos juros são calculados em cima desse montante intermediário. Então, a cada período, os juros são adicionados ao montante inicial. E aí o crescimento ele é exponencial, não linear, ou seja,
o que você vai receber, o que você vai pagar, vai aumentando cada vez mais ao longo do tempo. Tomando como exemplo os nossos R$100, a uma taxa de juros compostos de 5% ao ano, a gente vai ter o seguinte. No primeiro ano, R$5, 5% em cima de 100. Somou, agora o seu capital passa a ser de R$105. Os próximos juros serão calculados em cima desses 105 e não apenas dos 100 anteriores. Então você já recebe R$5,25, que vão ser acumulados. Agora você tem 110,25 e aí você calcula o próximo juro em cima desse novo valor, 5,51. Perceba que o valor do juro em si ele vai aumentando cada ano que passa nesta taxa. Então assim sucessivamente o valor do juro vai aumentando e o valor final, o seu montante, também vai ficando maior de forma exponencial. E para calcular juros compostos também temos fórmulas. A fórmula geral dos juros compostos, a fórmula mais simples é essa daqui. Montante ou valor futuro é o capital inicial que multiplica 1 mais a taxa de juros percentual elevado a n, que não é multiplicado por n, é elevado. Tá? Ou seja, o número de períodos ou o tempo, que pode ser em meses, em anos, em semanas, em décadas, qualquer que seja, vai elevar o somatório de 1 com a taxa de juros. Multiplica pelo capital inicial e você tem o seu capital final, ou montante, ou valor futuro. Então, só deixando bem claro alguns conceitos importantes, o valor presente é o valor atual de uma quantia de dinheiro que vai ser recebida ou paga no futuro, levando em consideração uma taxa de desconto qualquer. Você também pode chamar o valor presente de capital inicial, é usado de forma intercambiável com o VP. Vou chamar de VP o valor presente. Já o valor futuro é o montante. É o montante que você vai receber no futuro após acumular juros ao longo do tempo. É o resultado final do investimento ou do empréstimo mais os juros, também chamado de montante, valor total acumulado. Então, para o nosso vídeo aqui, a gente vai usar essa terminologia. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Exemplos em Python. Então, a gente vai lá para o Python e vamos codificar rapidinho alguns scripts para calcular juros simples e juros compostos. Bom, estou aqui no Python usando VS Code e o nosso primeiro código vai ser um código de juros simples. Então, eu vou colocar aqui um comentário, juros simples. Bom, para calcular os juros simples, a gente vai pensar no seguinte. Suponhamos que eu tenha os meus R$100 de capital inicial. Então, eu vou dizer que o C é igual a 100. E eu vou ter uma taxa de juros, aqui eu vou chamar de taxa underscore juros, tá? Em vez de simplesmente I, por enquanto. Essa taxa de juros ela vai ser igual a 5%, então 0,05. E agora eu quero saber quanto é que eu vou ter futuramente durante um período X, por exemplo, durante 5 anos, quanto é que eu vou ter recebendo de juros simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um laço for, eu vou criar uma variável chamada período in range de 1 a 6, ou seja, vai rodar 5 vezes esse laço for. E aí eu vou aplicar aquela fórmula que a gente acabou de ver do juros simples, na qual o montante é igual ao capital inicial que multiplica, dentro de parênteses, 1 mais a taxa de juros, isso tudo multiplicado pelo período. Certo? Essa é a formulazinha que a gente acabou de ver traduzida para a linguagem do Python. E aí a gente pode colocar um print e dizer o seguinte. No ano especificado pelo período, eu vou ter quanto dinheiro? Então, print de novo. E a gente coloca montante em reais dentro da variável m, que eu vou formatar aqui para usar 2 casas decimais. Então, 2 pontos, ponto 2f. Certo? Então, aqui eu estou formatando a saída para exibir só 2 casas decimais, porque senão, dependendo do cálculo, posso ter 2, 3, 4, 10 casas decimais sendo exibidas. E eu também vou dar um print aqui, só para a gente ter uma separação entre os valores. Certo? Beleza. E um /n para uma quebra de linha. Beleza, agora a gente vai executar isso e vamos ficar sabendo quanto eu vou receber se eu fizer um empréstimo ou uma aplicação a juros simples durante 5 anos, com R$100 iniciais, a taxa de 5%. Então vamos lá, rodando. Beleza, rodou aqui. Vamos dar uma olhada. Deixa eu puxar aqui para cima, olha só. Então, no ano 1, ao final do ano 1,
Finalizou um ciclo, terei R$ 105, os R$ 5 aplicados sobre o 100. No ano 2, 110, são mais 5, ou seja, 5% em cima do 100. Depois 115, 120, 125 no final do último ano. Perfeito. Então tá aí. Juros simples a gente calcula desta forma, é bem simples. Porém, no mundo real é muito raro a gente usar juros simples. O que se usa geralmente são os juros compostos. Então agora eu vou mudar isso aqui para juros compostos. Então eu vou escrever, em vez de juros simples, eu vou colocar juros compostos. Bom, vamos lá, eu vou manter os mesmos R$ 100 e a mesma taxa de juros, até para a gente poder comparar depois, e o mesmo período. Só que agora eu mudo a fórmula. Agora a fórmula é a seguinte: montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros, fecho os parênteses aqui, e eu vou elevar o período. Para elevar, você usa asterisco, asterisco, e eu tiro esse último parêntese do final. Então, asterisco, asterisco vai elevar este valor a período, certo? Aí a gente vai ter um montante diferente acumulado aqui. Só isso, mudei a formulinha apenas, vou manter o resto do programa igual, mudei também o comentário. Agora eu vou executar para a gente ver o que vai aparecer. Vamos ver se vai ter diferença nos valores aqui embaixo. Então, rodando, beleza, olha lá. Diferenças já apareceram, vamos olhar. Ano 3, ano 2, ano 1. Então tá aqui. No ano 1, R$ 105. No primeiro ano é igual. Juros simples e compostos se comportam de forma igual, porque não teve o acúmulo de juros ainda para ter a composição dos juros. No segundo ano a gente já tem esses 25 centavos a mais. No terceiro ano já são 76 centavos a mais. Isso vai subindo, 121, 127. Você vai lembrar que anteriormente a gente tinha R$ 125 no final do ano 5, agora temos 127,63. Então os juros compostos acumulam e aí você tem uma quantidade maior de dinheiro. Muito legal. Vou fazer uma outra modificação aqui. Em vez de deixar essa fórmula aqui dentro do laço fora, eu vou criar uma função aqui em cima para calcular os juros compostos, para facilitar a minha vida. E se eu precisar calcular ele em vários pontos da minha aplicação, eu não preciso ficar repetindo a fórmula. Então aqui em cima eu vou criar a minha função, usando a palavra-chave def, que eu vou chamar de juros compostos. E essa função vai receber 3 parâmetros: o valor presente, a taxa de juros n e o número de períodos. São 3 parâmetros, 3 argumentos, aliás. Então aqui dentro o que a gente faz? A gente passa esta fórmula aqui. Então, essa formulazinha, ela vem para cá, só que tem que usar esses parâmetros aqui. Então eu vou dizer que o valor no futuro, que é a mesma coisa que montante, é igual ao valor no presente, que multiplica 1 mais i elevado a n, que é o valor passado aqui. E aí eu preciso pedir para a minha função retornar esse valor. Então, return VF, valor futuro, certo? Beleza, então agora para usar a minha função, eu só substituo aqui. Em vez de deixar a fórmula aqui embaixo, eu vou colocar juros compostos, e aqui dentro dos parênteses eu passo os 3 argumentos, que são o C, o capital inicial, a taxa de juros e o período, que é dado pelo laço for. Beleza, fiz a adaptação e o resto permanece igual. Então, se eu rodar de novo o meu código agora, ele vai retornar o mesmo resultado, como você pode ver aqui, certo? Mesma coisa, mesmos valores. Muito bem, então tá aí. Conseguimos calcular juros simples e juros compostos, usando fórmulas padrão de matemática financeira e criando funções em Python. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero plotar um gráfico para mostrar a evolução desses juros. Então, para plotar um gráfico, a gente vai fazer o seguinte, aqui no comecinho do meu código, primeira linhazinha, eu vou importar minha biblioteca matplotlib, mas eu quero, na verdade, o pacote pyplot dela, splt, certo? Então, eu vou importar esse pacote que é para a gente poder criar gráficos. Vou manter a função juros compostos. O que eu vou fazer aqui agora é acrescentar uma lista de anos, para a gente poder criar um gráfico com um eixo com os anos e outro eixo com os valores. Então, deixa eu colocar um comentário, lista de anos. Eu vou criar a lista de anos, chamada de anos mesmo, igual list, e aí eu vou usar a função range para criar uma lista de anos com, vamos supor, 15 anos, durante 15 anos. Tá? Faltou aqui o parêntese. Beleza.
Isso aqui vai me dar uma lista com 15 anos para a gente poder utilizar. Não vou precisar mais desse laço for, porque agora eu não quero exibir na tela os valores, eu quero exibir em um gráfico. Tá? Então eu vou eliminar este laço for aqui. Beleza. E agora eu preciso calcular o valor em cada ano. Então, o valor em cada ano. Bom, eu vou dizer que o meu valor presente é igual a 100. Eu posso inclusive eliminar isso aqui em cima. Não vou usar mais esse C igual a 100. A taxa de juros também não vou usar mais com esse nome. Vou deixar mais simplificado usando uma terminologia mais adequada. Então, a taxa de juros é igual, vamos supor que seja 5%, é 0,05. Ou você pode escrever 5/100, 5 dividido por 100. E aí, o valor futuro, ou seja, o valor no final de cada ano, será... E aí eu posso usar esse esquema aqui do Python muito legal para facilitar a nossa vida, que é o seguinte. Dentro de colchetes, eu vou chamar a minha função juros compostos, passando para ela os parâmetros VP e IN, certo? For N em anos. Então eu criei aqui uma compreensão de lista, que vai pegar cada valor de N dentro da variável anos, que é uma lista, ou seja, o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e assim por diante, e vai usar esse valor de 1 até chegar no último ano como um dos argumentos da função juros compostos. E os outros argumentos são esses, o valor atual, o valor inicial da aplicação e a taxa de juros. E aqui dentro de VF eu vou ter uma lista, isso aqui vai retornar uma lista de valores, uma estrutura de dados lista, que eu vou poder utilizar para plotar o meu gráfico. E a gente vai criar o gráfico na sequência. Então, criar gráfico da evolução dos valores. Para isso, a gente vai chamar o plt.plot, porque eu quero um gráfico de linhas. Você pode criar outros tipos de gráficos se quiser. E esse gráfico vai ter no eixo X os anos e no eixo Y os valores futuros. Então, o valor no final de cada ano. Aí eu posso colocar uns labels também com xLabel, para saber do que se trata cada um dos eixos. Então, por exemplo, ano é o eixo X, plt.ylabel, e aí eu vou colocar no eixo Y o valor. E posso também colocar um título para o meu gráfico com title, plt.title, sei lá, juros compostos, por exemplo. E para finalizar, eu não posso esquecer do plt.show, senão nada aparece na tela para a gente. Ele não mostra o gráfico. Então, a gente tem a função de juros compostos definida, uma lista com anos, vários anos. A gente está considerando aqui que a nossa aplicação ou empréstimo rende esses juros no final de cada ano. Pode ser meses, se você quiser, pode ser dias, depende do que você precisa. Tá? Depois eu usei uma compreensão de lista para gerar uma lista nova com os valores para cada ano, né, já aplicados os juros compostos, e aí eu mando plotar um gráfico. Então, executando o nosso programinha, aparece aqui o gráfico de juros compostos. Veja que a gente tem uma curva ascendente. Dá para perceber que se trata de uma curva aqui ao longo do tempo. Desde o ano 0, que é o momento atual, valor presente, até o último ano pedido na nossa lista. É um intervalo de 15 anos aqui. E os valores, começando em R$100 e chegando próximo dos R$200 no final. Tá? Quase dobrando o valor do nosso montante final. Beleza? Então tá aí, juros compostos. E se eu alterar essa taxa de juros? Vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de 5%, vamos supor que eu tenho uma aplicação que me renda 9% ao ano apenas. Um pouquinho mais, nem o dobro. Tá? Vamos ver o que acontece quando eu executo isso aqui e chamo o gráfico. Olha só, a curva já ficou mais acentuada, veja só, já ultrapassou bem os R$300 aqui. Então, quanto maior a taxa de juros, mais acentuada a curva vai ficando. Lembrando, isso aqui é exponencial, como se fosse uma progressão geométrica. E para a gente conseguir visualizar bem isso aqui, bem a diferença entre os juros simples e os compostos, eu vou fazer um último exemplo, que é plotar no mesmo gráfico juros simples e juros compostos, uma linha para cada um deles. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma função para calcular os juros simples, porque para os juros compostos eu já tenho. Então, eu vou criar uma outra função aqui em cima, def, vou chamá-la de juros simples, e essa função vai receber exatamente esses mesmos três parâmetros aqui, valor presente, taxa de juros e número de períodos. Como é que ela vai funcionar? O valor futuro, o montante, é igual ao valor presente
que multiplica 1 mais a taxa de juros vezes n. Não é elevado, é vezes, certo? É isso aqui. E aí ela vai retornar o valor futuro. Não tem problema ter o mesmo nome das variáveis da outra função, porque essas variáveis têm escopo apenas local, elas só existem dentro da função. Então uma não vai interferir na outra aqui, certo? E agora a gente vai aqui embaixo, ó, valor em cada ano com juros compostos. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para os juros simples, com juros simples. E aí a gente tem que diferenciar um do outro. Então eu vou chamar aqui de valor futuro compostos. Eu vou mudar o nome dessa variável. E aqui eu vou usar, como você já deve imaginar, VF simples. Então o meu VF simples vai ser igual à chamada da função, que é exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou usar também essa compreensão de lista para poder executar a função de juros em cada um dos valores de cada ano. Tá? Só que em vez de juros compostos, aqui vai ser juros simples. Simples. Beleza, só esse aqui tem que ser minúsculo. Então a gente tem agora duas listas com os valores dos juros calculados ano a ano, tanto para cálculo de juros compostos quanto juros simples. E agora a gente vai plotar os dois valores no gráfico. Como é que a gente faz isso? A gente tem aqui, nesse primeiro plot, anos VF. Esse VF vai virar VF compostos. E aí, para diferenciar um do outro, eu vou colocar um label, um rótulo. E esse rótulo eu vou chamar de juros compostos, para a gente saber quem é quem. Certo? Depois, embaixo, de novo, plt.plot. Os mesmos anos, só que agora VF simples. Agora eu vou trabalhar com os juros simples, valor futuro. E o label dele, o rótulo, vai ser juros simples. Beleza. Os eixos x e y mantêm, o título do gráfico também. Na verdade, eu vou mudar o título. Comparação entre juros simples e compostos. E aí, para mostrar as legendas, porque eu coloquei aquele label lá em cima, ele só vai aparecer se eu der um plt.legend para mostrar a minha legenda. E é isso aí. Fiz as alterações necessárias para criar o gráfico, e esse gráfico vai plotar as duas linhas. Tá? Vou executar. E está aí o gráfico comparando juros simples e compostos. Juros compostos, linha azul, juros simples, linha laranja. Veja que a diferença, no começo, ela é bem pequena, quase imperceptível, mas em algum momento os juros compostos começam a se destacar e acabam rendendo muito mais ao longo do tempo. Olha só que diferença de juros compostos para juros simples. Tá? Vou executar, só para finalizar, fazendo uma alteração. Vamos supor que em vez de R$100 eu tenha aplicado R$10.000 a uma taxa de, vamos supor, 12% ao ano. Então 0,12. Você pode escrever 12/100, 12 dividido por 100, assim, que dá no mesmo, é a mesma coisa. Tá? Eu já coloco direto 0,12. Vamos executar para ver a diferença que vai dar agora. Beleza, olha só que diferença grande. Com juros simples, você receberia um pouco menos de R$25.000 depois desse tempo todo. Com juros compostos, em torno de 50.000, mais do que o dobro. Né? Mais do que o dobro. Então, juros compostos, evidentemente, são muito mais vantajosos e, por isso, os juros compostos são o padrão da indústria de investimentos e finanças em geral. Tranquilo? Então tá aí, gente. Nessa videoaula eu falei um pouquinho sobre juros simples e compostos, que são os regimes de capitalização, tá, em finanças, e mostrei como criar fórmulas simples para poder calcular e exibir na forma gráfica a evolução de juros ao longo de um certo tempo. Fique à vontade para modificar esse script, acrescentando, por exemplo, leitura de dados do usuário, pedindo para o usuário entrar com os valores do capital inicial, da taxa de juros, para ele fazer as simulações que ele quiser. E depois teste o seu programinha. E nas próximas aulas sobre finanças com Python a gente vai explorar mais a fundo tanto esse conceito de juros ainda como outros conceitos que existem e que são muitos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções.
E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!